Eladim! Hag Sameach! Feliz Purim para todos vocês! Como é que vocês estão? Já prepararam o Mishloach Manot? Já compraram tudo para a festa de Purim? Então, já que está tudo pronto, então eu vou contar uma história para ficar na sua memória. Eladim, eu imagino que todos vocês conhecem a história de Purim, não é? Daquele rei Ahasverosh, daquele malvado Haman e do Mordecai, o Tzadik, aquele grande Mordecai. E, claro, não vamos esquecer da Esther, da rainha Esther, que corajosamente salvou os judeus do maior perigo que nós já passamos na nossa história, em que, por pouco, o Haman não conseguiu realizar o plano diabólico dele de destruir o povo de Israel, e é por isso que a gente celebra a festa de Purim. Mas eu acho que tem um Purim que talvez vocês não conhecem. Eu acho que chama a festa de Purim Saragossa. Esse Purim aconteceu mais ou menos no ano de 1400 na Espanha. Aconteceu numa província, num reino chamado Reino de Aragão. O rei de Aragão, ele era um rei bom para os judeus, era um rei tolerante, era um rei que deixava os judeus viverem em paz. Um dos poucos, aliás, uma das maiores cidades se chamava Saragossa. E até hoje, Eladim, essa cidade existe. Naquela época, 1400, havia uma grande comunidade judaica na cidade de Saragossa. Como esse rei era muito bom para os judeus, sempre que podiam, mostravam que eles reconheciam e tinham carinho e admiração por esse rei. Todas as vezes que o rei fazia uma parada, um desfile, e o rei visitava o bairro judeu da cidade, os judeus enfeitavam as ruas com bandeirinhas, se vestiam com roupas bonitas de Shabbat para recepcionar o rei. E entre os preparativos para honrar o rei de Aragão, eles tiravam as Torot. Só que eles tiravam apenas a caixa da Torá. Muitos de vocês talvez não saibam, quem vai numa sinagoga sefaradi, sabem que a Torá fica numa caixa de madeira cilíndrica. Ela fica protegida num estojo, numa caixa de madeira. Os Ashkenazim colocam a Torá no manto, o rolo da Torá. Então, dá para tirar o rolo dessa caixa de madeira e deixar a caixa vazia. Esses judeus que moravam em Saragossa tinham esses Sifrei Torá. Eles tiravam os rolos da Torá de dentro das caixas e levavam para a rua para recepcionar o rei. Era uma grande honra. Olha, estavam tirando a Torá para mostrar o quanto eles honravam o rei. Mas por uma questão de segurança, para não perder o rolo, ou alguém roubar, ou alguma coisa acontecer, eles tiravam o rolo, porque não precisava realmente Eladim ter o rolo dentro. Então, o rolo ficava guardado e a caixa vazia. Não importava muito para o rei. O que importava é que os judeus queriam mostrar o quanto eles gostavam. E o rei, quando ele via caixas de todas as sinagogas de Saragossa recepcionando ele, ele ficava muito feliz e honrado. Isso só aumentava o carinho dele pelos judeus. Só que o que, Eladim? Como todas as boas histórias, havia um conselheiro desse rei de Aragão que chamava Marcos. E esse Marcos não gostava dos judeus. Se enfurecia e ficava indignado de como o rei da Espanha não era igual aos outros. Todos os outros reis não gostavam de Yudim, de judeus, e sempre andavam decretando leis contra os judeus. Esse rei de Aragão, não! E ele não se conformava com isso, até que acabou chegando nos ouvidos dele a história de que os judeus
não levavam o Sefer Torá completo para o rei. Eles tiravam a Torá e levavam uma caixa, o estojo vazio. Quando ele ouviu essa história, falou: ah, é o que eu precisava. Um belo dia, ele chegou para o rei e falou: rei, você acha que os judeus honram muito o senhor, não é? Sim, os judeus são bons súditos. Eu dou a eles liberdade e eles trabalham, pagam impostos. Sim, eles não respeitam o senhor não, viu? Por que você disse isso, Marcos? Toda vez que o senhor desfila nas datas importantes do nosso reino, eles não levam a Torá deles? Tá vendo como eles me respeitam? Eles tiram do armário deles da sinagoga as Torá para mim. Olha que honra! É, mais ou menos, viu, rei? Eles deixam aquela caixa vazia. Eles não põem lá a Torá deles. O que tem que vir dentro, eles tiram. Eles zombam do Senhor. Eles fazem pouco caso. Se eles gostassem mesmo do Senhor, respeitassem, eles deixavam aquele rolo, a Bíblia deles lá dentro. Quando o rei ouviu isso, ficou muito bravo. Falou: Marcos, você tem certeza disso? Absoluta. Eu sempre desconfiei desses judeus. Eles não gostam de ninguém. Eu tenho certeza, se o senhor mandar abrir essas caixas, o senhor vai ver que estão vazias. Eles fizeram brincadeira do senhor. Quando o Marcos, esse conselheiro, pediu um castigo para os judeus, o rei falou: calma, calma, eu não tenho provas de que é verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar o próximo desfile. Quando os rabinos judeus segurarem a Torá deles, eu vou falar para você para abrir. Se for como você está falando e tiver vazio, você vai poder decretar contra os judeus o que você quiser. Agora presta atenção, Marcos. Se for mentira, se você estiver inventando uma acusação falsa, você vai pagar com a sua vida. E esse Marcos tinha tanta certeza que ele estava certo, que ele falou: Sua Alteza, vamos fazer como o senhor falou. Passou uns meses e chegou uma data importante no reino de Aragão, em que o rei ia desfilar em Saragoça, e como os judeus sabiam, os rabinos mandaram tirar todos os rolos da Torá daquela caixa, daquele estojo de madeira. Ia ficar vazio. Como todas as vezes. Oi, vavoi, tudo pronto para dar tudo errado. Gabai é aquele judeu que é responsável pela sinagoga. Naquela noite anterior à parada, ao desfile, o Gabai não conseguiu dormir e ele estava com um sentimento ruim. Ele estava sentindo que alguma coisa ruim iria acontecer e ele não sabia o que. E ele demorava a pegar no sono. Finalmente, quando ele conseguiu dormir, ele teve um sonho muito impressionante. Apareceu para ele um homem com uma longa barba branca, um rosto puro e santo, e falou: rápido, acorda agora, vai para a sinagoga e coloca os rolos da Torá nas caixas de volta. Grande perigo se aproxima do povo de Israel. Faça isso agora. O Gabai acordou muito nervoso com esse sonho. Apareceu para ele uma figura que ele não tinha dúvida. Era o Eliyahu Hanavi. Se vestiu, pegou as chaves da sinagoga, correu para a sinagoga, abriu o Aron HaKodesh, o armário, colocou de volta os rolos da Torá de volta nas caixas. Ah, importante falar que todos os Gabaim, cuidadores de sinagoga, de todas as sinagogas de Saragoça, tiveram o mesmo sonho. Eliyahu Hanavi, profeta Eliyahu, apareceu para todos os Gabaim com a mesma ordem e para todos colocarem de volta os rolos da Torá nas suas respectivas caixas. Todos os Gabaim sonharam a mesma coisa e todos fizeram isso. Incrível! No dia seguinte, apareceu o rei e do lado o Marcos, o conselheiro perverso, o Haman daquela época, só esperando encontrar os rabinos com as Torás. De repente, o Marcos falou: Sua Alteza Real, talvez o senhor queira ver o que tem nessas
torás nessas caixas de madeira. O senhor gostaria que fosse aberto? Quando os rabinos ouviram isso, oi, vovô. Sempre eles tiravam a Torá. O rei falou, sim, eu quero que abram. Gostaria de ver o que os rabinos vão fazer. Não vai abrir? O rei mandou. Eles abriram e eis que todas as Torás estavam com o rolo. Todas. Quando Marcos, esse perverso, viu isso, a cara dele caiu no chão. O rei olhou para ele. Perverso, seu homem vil e maligno, você queria me jogar contra os meus amigos judeus, meus súditos leais. Todas as Torás dele estão com os rolos dele, com a Bíblia deles aí. Você vai pagar com a sua vida. E o rei de Aragão, num sinal de amizade, mostrando que ele estava arrependido de ter suspeitado dos seus judeus, ele mandou suspender por 3 anos todos os impostos sobre o povo de Israel. Quando os rabinos souberam dos detalhes do que aconteceu, desse sonho dos Gabaim, que todos sonharam o mesmo sonho e botaram todos os rolos de volta, viram que Hashem salvou eles, como salvou os judeus em Purim das mãos do Haman. Naquela data que aconteceu, Eladim, foi dia 17 de Shvat, na Espanha. E os rabinos da cidade de Saragossa decretaram que nesse dia vai ter um Purim deles, o Purim de Saragossa. E, inclusive, eles mandaram escrever uma outra Megilá de Purim, de Saragossa, que até hoje existe. Por isso, ela diz, em todas as épocas, Hashem sempre está fazendo milagres que nem de Purim. Se vocês gostaram da história, divulgue e conte para os seus amigos, se inscrevam no canal e até a próxima história!